Eu quero convidar você a nesta noite fazer de sua vida uma manjedoura, um lugar para você acolher Jesus. Não importa o quanto você já tenha ouvido falar dele, não importa o quanto você já tenha aprendido sobre a história dele, eu quero pedir a Deus que ajude você a fazer dessa noite a sua vida uma manjedoura, um lugar para acolher Jesus e a sua mensagem. Eu peço a você que se assente por alguns instantes. Deixa eu falar um pouco sobre isto. Algumas vezes as pessoas perguntam por que Jesus teve de vir ao mundo. As respostas mais comuns têm a ver com ele veio porque nos amou. É óbvio que isso é verdade. Ele veio porque nos amou. Mas o que significa isso? Por que precisávamos que ele mostrasse seu amor do jeito que mostrou? Porque se você conhece a história de Jesus, você sabe que o Natal é como uma canção que se canta num lugar e ecoa no outro. O Natal é uma canção que se canta na manjedoura, mas o eco se faz ouvir na Páscoa, na cruz. Porque a história do Natal não é uma história isolada. A história do Natal não é simplesmente a história de um menino que nasce, que foi perseguido, que queriam matá-lo, mas ele sobreviveu. Tampouco a história apenas de um menino pobre que se tornou um homem importante. A história do Natal é uma história de salvação. Por isso a história do Natal não é uma história em si mesmo. O Natal não termina no Natal. O Natal é apenas o começo de uma história de amor que começa com uma canção feliz e termina com uma canção feliz. A primeira canção feliz tem a ver com um momento alegre, fascinante de um nascimento. Mas a segunda canção feliz tem a ver com a morte. Mas a morte não é feliz, pastor? Como pode então ter uma canção feliz num final tão trágico? É que a morte de Jesus é um dia de nascimento para mim e para você. O Natal, então, é a data que dá início à caminhada de Jesus à morte. E a morte de Jesus dá início à nossa caminhada para a vida. Nós cantamos há pouco assim: noite de paz, noite de amor, não foi isso? Você deveria perceber que a paz e o amor desta noite de Natal não pode se resumir apenas ao Natal. A paz que Jesus Cristo conseguiu para nós na cruz, o amor que lá Ele demonstrou até o fim, este é o alvo do Natal. Cantata após cantata, às vezes anunciamos sobre a mensagem da cruz. Mas sabe o que acontece? Acontece que às vezes você ouve e você não presta atenção, porque ela passa. Porque já vem o dia de Natal e depois o dia 26, né? E depois o dia 1º, já é ano novo. E já terminam as férias. Calma, pastor, não seja tão trágico para nós. Mas a história continua. Jesus não se limitou a ficar na manjedoura, mas por amor a mim e a você, Ele cresceu. Ele chamou discípulos. Ele viveu as nossas dores. Ele foi repudiado, algumas vezes humilhado,
perseguido. Disseram até que ele fazia parte com o diabo. Mas suportou, por amor. Era como se eu pudesse me ver naqueles dias e tentar entender como é que eu me comportaria. E a julgar pelo modo como nós vivemos hoje, acho que talvez Jesus não teria melhores companhias, não. Porque assim como o povo daquela época, nós também desprezamos Jesus. E muitas vezes nós o negamos em nossa própria vida. Porque tendo tantas oportunidades de abraçá-lo e de viver para Ele, de demonstrar amor por Ele, nós simplesmente nos afastamos, nós o negamos, nós fingimos que não lembramos dele. Marcamos um encontro, às vezes semanal, vou à igreja para ver Jesus. Às vezes falha, nem isso talvez. Mas a palavra do Senhor diz que apesar de tudo isto, apesar da coroa de espinho, apesar dos xingamentos e do desprezo, Ele nos amou até o fim. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cantata desta noite tem como título a música do Natal. Uma música que você tem que ouvir sendo cantada na manjedoura, mas que deve no seu coração fazer eco lá na cruz. Para você lembrar que no dia de Natal começa a história da morte de Jesus, embora seja o seu nascimento. E que essa morte trouxe sobre sua vida a noite de paz. Eu apenas quero ler um versículo. Em Lucas, temos a história de um homem, Simeão. Simeão já era um sacerdote bem idoso. O seu coração acalentava ver a salvação. Acredito que dia após dia da longa jornada de vida de Simeão, ele pensou consigo mesmo: Deus, quando é que o Senhor vai mudar a nossa vida? Ao ver o ser humano tão caído, ao ver o ser humano tão problemático nos seus dias, ao ver as famílias destruídas, ao ver que a fé não era mais intensa, ao perceber que o interesse pelas coisas materiais tinham se tornado o centro da vida das pessoas, eu imagino que Simeão clamava a Deus: quando é? Quando é, Senhor, que vamos ver o teu povo simplesmente se dedicando a Ti, repensando seus valores? Passavam os dias e Deus não respondia. Até que um dia ele foi ao templo cumprir a sua tarefa. Deus havia escolhido aquele dia para ser um dia diferente. E ele chega no templo, imagino eu que estava lá organizando todas as coisas para aquele dia de trabalho, mais um dia de trabalho comum na vida de Simeão. Mas então apareceu ali um casal, por nome José e ela Maria. E eles traziam um menino, seu primogênito, para cumprirem aquilo que todo judeu cumpria: circuncisão, apresentar a Deus o seu filho. Simeão já tinha certamente feito muitas vezes este mesmo ritual, da mesma forma, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo que este sacerdote sempre teve. Ele então vai recepcionar este casal, mas era um dia diferente. Um dia em que os braços de Simeão se tornaram a manjedoura. Aí o Simeão, quando viu aquele menino,
tomou os meninos aos braços, como talvez fizesse sempre, mas aquele dia era um dia diferente. Os braços de Simeão abrigaram o Salvador, irmãos. Que emoção! Era algo do Espírito, porque a Bíblia diz que ele havia sido movido para ir ao templo pelo Espírito. E naquele dia então, era especial, porque ele tomaria em suas mãos aquilo que ele tanto esperava. E ele pegou nos braços o menino, ele tomou em seus braços o Salvador, e o seu coração não aguentou, a sua alma louvou a Deus, e ele tinha uma música em seu coração, que a Bíblia registra essa canção. Nós não sabemos qual foi a melodia, talvez um canto hebraico, como os hebreus gostavam de cantar, talvez um canto parecido com o choro de Jeremias, eu não sei, mas que dizia assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aquele dia, a vida, o coração, a alma de Simeão era uma manjedoura. Quando um homem se encontra com a salvação, quando um homem verdadeiramente se encontra com a salvação, ele tem que fazer como Simeão, ele tem que abrir os seus braços para recebê-la, ele tem que deixar os seus braços envolver-se, porque na verdade, enquanto ele abraça o Salvador o abraça. O Salvador nos toma em seus braços, meus queridos. E é isso que ele veio fazer essa noite aqui. Mais uma vez ele veio fazer. Tomar você nos braços dele. Se existe algo importante a fazer esta noite, é deixar o seu coração aprender a música. A música de Simeão dizia que ele podia partir em paz. Hoje à noite, quando você sair daqui, eu queria que você pudesse também partir em paz para o seu lar, para a sua família, e você tivesse a certeza de que tinha tido um encontro com o Salvador, e que você o abraçou, e ele te abraçou, meu querido. Posso dizer uma coisa última para você? O que é que você está esperando? O que está impedindo você? Que barreira é esta que você deixou construir no seu coração? Imagine então, se Simeão simplesmente tivesse dito: é mais um garoto, deixe ir embora. O que acontecerá se você passar por mais esta noite e for embora sem o abraço do Salvador? Mas Ele te ama, e mais uma vez veio aqui para falar com você. Esta é uma noite para a sua vida ser uma manjedoura. Então deixe seus braços abertos, porque o Salvador veio te abraçar mais uma vez esta noite. Para preparar o seu coração, eu quero dirigir a Deus uma palavra de oração. Eu quero pedir que
você esta noite esteja de forma muito especial atento. Que você tenha forças para romper essas barreiras que às vezes a gente constrói. A gente tem até muitos motivos. Às vezes estamos tão decepcionados com tantas coisas na vida, mas ainda assim o Salvador vem aqui. E eu peço a Deus que quebre todas as barreiras, para que essa seja uma noite de paz, uma noite de amor, uma noite de manjedoura na sua vida, e uma noite do Salvador abraçando você. Feche os seus olhos por alguns instantes. Ó Pai, somente o Senhor pode produzir isto. Que o nosso coração esteja preparado, que a nossa vida seja, ó Pai bendito, como um berço para a verdade de Cristo. Que esta noite, Pai, o coração aflito, que está em guerra interior, possa ser apaziguado pelo amor de Jesus. Que a alma, Deus eterno, que se sente triste, possa ser enriquecida e é conduzida à alegria pela canção que o Natal ensina, a canção de paz. Que a história que começa na manjedoura e termina na cruz, Pai, esta noite faça um sentido especial, restaurador para aquele que está afastado, transformador para aquele que agora começa a pensar em buscar-te de todo o coração, fortalecedor para aquele que na jornada está desanimado. Que não haja, Pai, barreiras, que não haja preconceitos, que não haja, Pai bendito, raciocínios, que nada impeça que a música de Natal brote em cada coração, a música de paz e de amor, a música de Jesus, o Salvador, em nome dele, que para sempre será o nosso Rei Jesus, é que nós oramos. Amém. Deus seja louvado.